Os investimentos, como os conhecemos hoje, têm raízes profundas que se estendem até as civilizações antigas. Na antiguidade, as formas de investimento eram variadas e se adaptavam às necessidades e tecnologias da época. Desde empréstimos até patrocínios, esses investimentos não apenas impulsionaram o comércio e a economia, mas também deixaram um legado duradouro na história das finanças. Começamos com os empréstimos, uma das formas mais antigas de investimento. Em civilizações como a Mesopotâmia, os empréstimos eram feitos por meio de contratos escritos em tábuas de argila. Esses empréstimos eram essenciais para facilitar o comércio e a agricultura. Os agricultores, por exemplo, precisavam de financiamento para comprar sementes e ferramentas, enquanto os comerciantes necessitavam de recursos para adquirir mercadorias que depois vendiam em mercados distantes. Outra forma de investimento era o patrocínio. Na antiga Grécia e Roma, cidadãos ricos patrocinavam eventos públicos, como jogos, teatros e festivais, esperando ganhar prestígio e favores políticos em troca. Esse tipo de investimento não apenas beneficiava a comunidade, mas também aumentava o status social do patrocinador. Ao longo deste vídeo, exploraremos essas e outras formas de investimento na antiguidade, analisando como funcionavam, quem participava e qual era o seu impacto na sociedade. Compreender essas práticas antigas nos ajudará a valorizar como os investimentos evoluíram e sua importância no desenvolvimento econômico ao longo da história. Na antiga Mesopotâmia, berço de uma das primeiras civilizações conhecidas, os empréstimos desempenharam um papel crucial no desenvolvimento econômico. Os empréstimos não apenas facilitavam o comércio, mas também eram essenciais para a agricultura, a principal fonte de sustento da região. Os empréstimos eram registrados em tábuas de argila usando escrita cuneiforme. Esses contratos detalhavam os termos do empréstimo, incluindo o valor emprestado, a taxa de juros e a data de vencimento. Templos e palácios muitas vezes atuavam como bancos primitivos, oferecendo empréstimos e aceitando depósitos. Os templos, em particular, gozavam de grande confiança entre a população devido ao seu caráter sagrado. Um dos empréstimos mais comuns era o de sementes para os agricultores. Durante as épocas de plantio, os agricultores pegavam emprestados sementes para plantar suas colheitas. Quando colhiam, devolviam o empréstimo com juros, que geralmente era uma parte da colheita. Este sistema permitia aos agricultores superar períodos difíceis e garantia um fornecimento constante de alimentos. O comércio também se beneficiava enormemente dos empréstimos. Os comerciantes precisavam de fundos para adquirir mercadorias que depois vendiam em mercados distantes. Esses empréstimos comerciais ajudaram a expandir as redes comerciais e contribuíram para o crescimento econômico da Mesopotâmia. No Antigo Egito, os empréstimos eram fundamentais para a economia e eram amplamente utilizados na agricultura, no comércio e na construção. Assim como na Mesopotâmia, os templos e palácios desempenhavam um papel central na oferta de empréstimos. Os contratos de empréstimo eram registrados em papiros, detalhando os termos do empréstimo, incluindo o valor emprestado, a taxa de juros e a data de vencimento. Os empréstimos eram usados principalmente para financiar projetos agrícolas. Os agricultores pegavam empréstimos para comprar sementes, ferramentas e gado. Após a colheita, devolviam o empréstimo com juros. Um dos aspectos mais interessantes dos empréstimos no Antigo Egito era o uso da terra como garantia. Se um agricultor não conseguisse devolver o empréstimo, o credor podia reivindicar a terra como pagamento. Esse sistema não apenas proporcionava segurança para o credor, mas também incentivava o gerenciamento cuidadoso dos recursos por parte do devedor. O comércio também se beneficiava dos empréstimos. Os comerciantes egípcios precisavam de fundos para comprar mercadorias que depois vendiam em outros mercados, tanto dentro do Egito quanto no exterior. Esses empréstimos ajudaram a expandir as redes comerciais do Egito e a promover o intercâmbio cultural e econômico com outras civilizações. A Grécia Antiga, conhecida por seu comércio e cultura prósperos, também desenvolveu sistemas avançados de empréstimos e financiamentos. Os empréstimos eram essenciais para o comércio marítimo, uma das principais atividades econômicas das cidades-estado gregas. Na Grécia, os empréstimos eram registrados em contratos escritos e realizados tanto entre indivíduos quanto através de instituições bancárias primitivas. Templos e pessoas ricas atuavam como credores, oferecendo financiamento para comerciantes e agricultores.
O comércio marítimo exigia um investimento inicial considerável para adquirir e equipar navios, bem como para comprar mercadorias. Os comerciantes gregos geralmente faziam empréstimos para cobrir esses custos. Em troca, eles prometiam uma parte dos lucros obtidos com a venda de mercadorias em mercados estrangeiros. Esse tipo de empréstimo, conhecido como empréstimo de risco, permitia aos comerciantes gregos expandir suas operações e explorar novos mercados. Além dos empréstimos comerciais, os cidadãos gregos também contraíam empréstimos para financiar projetos pessoais, como a construção de casas e a compra de terras. Esses empréstimos foram fundamentais para o crescimento econômico e o desenvolvimento urbano das cidades-estado gregas. Além dos empréstimos, os patrocínios foram uma forma crucial de investimento na Grécia Antiga. Os cidadãos ricos patrocinavam eventos e projetos públicos, não apenas como um ato de filantropia, mas também como um investimento em sua reputação e posição social. Os patrocínios abrangiam uma ampla gama de atividades, desde financiar a construção de edifícios públicos até patrocinar festivais, teatros e competições esportivas. Os Jogos Olímpicos, por exemplo, eram frequentemente patrocinados por cidadãos ricos que buscavam ganhar prestígio e apoio político. Um dos exemplos mais notáveis de patrocínio na Grécia Antiga é o financiamento de produções teatrais. Os teatros eram uma parte integral da vida cultural grega, e os cidadãos ricos patrocinavam a produção de peças de teatro. Esse patrocínio não apenas beneficiava a comunidade ao fornecer entretenimento e educação, mas também elevava o status do patrocinador. O patrocínio também teve um papel importante na construção de infraestrutura. Templos, estádios e outros edifícios públicos eram frequentemente financiados por cidadãos ricos que desejavam deixar um legado duradouro. Esses projetos não apenas embelezavam as cidades-estado gregas, mas também promoviam o orgulho cívico e a coesão social. Na Roma Antiga, os empréstimos e o financiamento eram fundamentais para o comércio e a expansão do império. Os romanos desenvolveram sistemas avançados de empréstimos que incluíam tanto indivíduos privados quanto instituições financeiras primitivas. Os empréstimos em Roma eram feitos por meio de contratos escritos, que detalhavam os termos do empréstimo, incluindo o valor emprestado, a taxa de juros e a data de pagamento. Os credores geralmente eram cidadãos ricos ou instituições como templos e associações comerciais. Um dos aspectos mais interessantes dos empréstimos em Roma era a prática do fuenus nauticum, um tipo de empréstimo marítimo. Esse empréstimo era usado para financiar expedições comerciais e era caracterizado por uma taxa de juros alta devido aos riscos associados às viagens marítimas. Se a expedição fosse bem-sucedida, o credor obtinha um lucro significativo. Se falhasse, o devedor não era obrigado a pagar o empréstimo. Além dos empréstimos comerciais, os romanos também utilizavam empréstimos para financiar projetos pessoais e públicos. Os cidadãos tomavam empréstimos para comprar terras, construir casas e iniciar negócios. Esses empréstimos eram essenciais para o crescimento econômico e o desenvolvimento urbano de Roma. Na Roma Antiga, os patrocínios e o mecenato eram formas essenciais de investimento para cidadãos ricos. Esses atos de generosidade não apenas beneficiavam a comunidade, mas também elevavam o status social e político do patrocinador. O mecenato abrangia uma ampla gama de atividades, desde o financiamento de obras públicas até o patrocínio de artistas e escritores. Imperadores e senadores romanos frequentemente patrocinavam a construção de templos, aquedutos e outros edifícios públicos como uma forma de ganhar o favor popular e consolidar seu poder. Um dos exemplos mais notáveis de mecenato em Roma é o patrocínio das artes. Poetas, escritores e artistas eram frequentemente financiados por cidadãos ricos que desejavam promover a cultura e a educação. Esse patrocínio não só enriquecia a vida cultural de Roma, mas também proporcionava uma plataforma para os artistas expressarem suas ideias e talentos. O patrocínio de eventos públicos, como jogos e competições esportivas, também era comum. Cidadãos ricos patrocinavam esses eventos para ganhar prestígio e apoio político. Esses jogos não só proporcionavam entretenimento, mas também incentivavam o orgulho cívico e a coesão social. Com a queda do Império Romano e o início da Idade Média, os investimentos continuaram a evoluir. Nesse período, os investimentos eram dominados pela Igreja e pelas instituições monásticas, que desempenhavam um papel crucial na economia e no financiamento.
Os mosteiros e catedrais atuavam como centros financeiros, oferecendo empréstimos e aceitando depósitos. Esses empréstimos eram utilizados principalmente para financiar a agricultura e o comércio. Os agricultores pegavam empréstimos para comprar sementes e ferramentas, enquanto os comerciantes usavam os fundos para adquirir mercadorias. Um dos aspectos mais interessantes dos investimentos na Idade Média era o uso da terra como garantia. Os proprietários de terras frequentemente hipotecavam suas terras em troca de empréstimos. Se não pudessem devolver o empréstimo, o credor tinha o direito de reivindicar a terra. Esse sistema proporcionava segurança tanto para o credor quanto para o devedor. O comércio também se beneficiava desses investimentos. Cidades-estado italianas como Veneza e Gênova desenvolveram sistemas avançados de financiamento que incluíam empréstimos comerciais e parcerias comerciais. Esses sistemas ajudaram a expandir as redes de comércio europeias e incentivaram a troca cultural e econômica com outras regiões. O Renascimento, uma época de renascimento cultural e econômico na Europa, trouxe grandes avanços nos investimentos e no financiamento. Durante esse período, as cidades-estado italianas, como Veneza, Florença e Gênova, tornaram-se centros financeiros e comerciais. Um dos desenvolvimentos mais importantes foi o surgimento dos bancos modernos. A família Médici em Florença, por exemplo, estabeleceu um dos primeiros bancos internacionais, oferecendo uma ampla gama de serviços financeiros, incluindo empréstimos, depósitos e transferências de dinheiro. Esses bancos não apenas facilitavam o comércio, mas também financiavam projetos artísticos e arquitetônicos. O comércio marítimo também prosperou durante o Renascimento, e os investimentos em expedições comerciais tornaram-se comuns. Comerciantes faziam empréstimos para financiar viagens a terras distantes, onde compravam especiarias, seda e outros produtos exóticos para vender na Europa. Esses empréstimos eram muitas vezes de alto risco, mas também ofereciam grandes recompensas. Além dos empréstimos e do financiamento bancário, o patrocínio continuou sendo uma forma importante de investimento. Cidadãos ricos patrocinavam artistas, escritores e cientistas, promovendo o florescimento cultural e o avanço do conhecimento. Ao longo da história, os investimentos desempenharam um papel crucial no desenvolvimento econômico e social das civilizações. Desde os empréstimos na Mesopotâmia até os patrocínios na Roma antiga e os investimentos comerciais durante o Renascimento, cada era deixou lições importantes que ainda são relevantes hoje em dia. Uma das lições mais importantes é a diversificação. As civilizações antigas compreendiam a importância de não colocar todos os seus recursos em um único investimento. Os mercadores diversificavam suas rotas comerciais, os credores ofereciam empréstimos a diferentes tipos de tomadores, e os patrocinadores apoiavam uma variedade de projetos culturais e sociais. Essa diversificação não só mitigava o risco, mas também aumentava as chances de sucesso. Outra lição-chave é a importância da documentação e dos contratos. Desde os contratos de empréstimo na Mesopotâmia até os acordos de patrocínio em Roma, a documentação detalhada e os termos claros eram essenciais para proteger os interesses de todas as partes envolvidas. Essa prática continua sendo fundamental nas finanças modernas. O papel do mecenato e do patrocínio também nos ensina sobre o valor de investir na comunidade e na cultura. Investimentos em arte, educação e infraestrutura não apenas enriquecem a sociedade, mas também podem oferecer benefícios a longo prazo para o investidor, seja em forma de prestígio, influência ou legado duradouro. Os investimentos antigos podem parecer distantes, mas as lições que nos deixaram são mais relevantes do que nunca. Nesta cena, vamos ver como podemos aplicar essas lições em nosso dia a dia. Primeiro, a diversificação é fundamental. Em vez de investir todo o seu dinheiro em um único lugar, considere diversificar seus investimentos. Você pode investir em diferentes tipos de ativos, como ações, títulos e imóveis. Isso não só reduz o risco, mas também aumenta suas chances de obter bons retornos. Segundo, a importância dos contratos e da documentação. Antes de fazer qualquer investimento, certifique-se de entender todos os termos e condições. Leia os contratos com atenção e não hesite em pedir esclarecimento se algo não estiver claro. A documentação adequada protege você e ajuda a evitar mal-entendidos. Por fim, o valor de investir na comunidade e na cultura. Considere apoiar projetos locais, seja através de doações, voluntariado ou investimentos.
Esses investimentos não apenas beneficiam sua comunidade, mas também podem oferecer recompensas pessoais e profissionais. Por exemplo, você pode investir em uma pequena empresa local que está começando. Esse investimento pode não apenas oferecer um bom retorno financeiro, mas também fortalecer a economia local e gerar empregos. Da mesma forma, apoiar eventos culturais e educativos pode enriquecer sua comunidade e aumentar seu senso de pertencimento e orgulho cívico. Em resumo, as lições dos investimentos antigos são atemporais. Ao aplicar esses princípios em nossas decisões financeiras, podemos construir uma base sólida para o sucesso e o bem-estar a longo prazo.